A verdade é que nós precisamos ter fé em tempos de dúvida. Eu recebi a missão um pouco difícil, na verdade muito difícil, de uma inscrita que foi responder, né, comentar sobre esse tema, que é como ter fé em tempos de dúvida, né? Eu tenho certeza que você já fez as seguintes perguntas: por que a fé cristã? Por que acreditar em Deus? Por que a gente acreditar em Jesus, sendo que tem tantas outras crenças? Eu acredito que você já se perguntou isso, já se questionou isso em algum momento, seja por um conflito de ideias com alguma pessoa, seja por algum momento de crise que você começou a se questionar por que acreditar realmente nisso, né? Então, eu acredito que todos nós já nos questionamos. Por mais que em algumas determinadas igrejas as pessoas falem, você não pode questionar Deus, você não pode questionar sobre isso, que geralmente são muita rigidez em questão a isso, mas eu tenho certeza que todo mundo já passou por esses questionamentos. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre julho, né, o mês de julho, em que nós tivemos na nossa igreja a sexta conferência apologética, que se chamava Believe, em defesa da fé. Nessa conferência, a gente teve a presença de vários pastores e eles falaram, né, sobre por que nós devemos defender a nossa fé, por que nós devemos acreditar em Deus e quais as provas de que realmente é Deus, a fé cristã que a gente deve seguir, né? Então, eles comentaram muito sobre isso, esclareceram muitas dúvidas que eu tinha desde a minha adolescência e foi muito incrível, assim. E eu gostaria, né, de começar explicando o que é apologética antes disso, né? Então, como eu falei, né, foi a conferência apologética. Então, apologética, ela, na verdade, é uma palavra que ela é uma aportuguesação do grego, e ela significa o mandamento do porquê cremos. Então, tudo que você ouvir falar sobre apologética, quando você ouvir algo em questão de teologia, teólogos falando sobre apologética, significa sobre a nossa crença, né? Então, é importante a gente entender aqui que a nossa fé é mais importante do que ter razão. A nossa fé é mais importante do que a gente procurar ficar preso na razão. Antes de pensar em vou estudar, me aprofundar no tema, é importante que você também exerça fé, que você também peça a Deus fé para acreditar, porque se você não acredita, não faz sentido, né? Então, eu vou acompanhar aqui, vou comentar sobre isso com vocês, lendo alguns trechos da Bíblia. Gostaria de começar com vocês lendo em 1 Pedro 3,15. Então, se você está com a sua Bíblia aí, vai acompanhar junto comigo. Vamos para 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, aqui a gente entende que é importante que nós cristãos, a gente busque se aprofundar nesse tema, para a gente poder, quando a gente tiver embates, quando pessoas quiserem falar da nossa fé, a gente tenha ferramentas para defender a nossa fé, para a gente explicar que existe um Deus, sim, que ele existe, porque muitas vezes as pessoas falam que não acreditam e começam a atacar a nossa fé, e a gente precisa ter munições para a gente começar a explicar que sim, por que nós cremos, que a gente tem embasamento para isso. Então, é importante que a gente estude sobre isso, né? Então, a gente também pode ver em Lucas, né, no capítulo 3, verso 1, que Lucas traz muitos fatos históricos, né,
na sua escrita. Lucas, ele detalha bastante também sobre coisas que aconteceram, e quando você vai comparar com a história, o que está escrito em Lucas realmente comprova os fatos históricos, né? Então vamos lá para Lucas capítulo 3, verso 1. Então aqui, só para a gente ter uma noção, né? Capítulo 3 de Lucas, verso 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Tracônites, Elisânias, tetrarca da Abilinia. Então aqui a gente vê que ele demonstra regiões, nomes de cidades, nome de governantes. Então tem sim fatos históricos que comprovam tudo o que aconteceu na Bíblia, tudo está descrito aqui. Isso é o primeiro ponto, né, da gente poder saber, né, defender a nossa fé. Também quero deixar aqui alguns autores, ao decorrer do vídeo eu vou falando, que falam sobre a existência de Deus. Um deles é o Gary Habermas, eu não vou saber expressar certinho, mas eu vou deixar escrito aqui, tá? E ele tem livros que falam sobre provas da existência física de Cristo. Me perdoe a minha pronúncia, ela é horrível, mas eu vou procurar melhorar isso. Mas assim, eu vou deixar para vocês, tá? Aqui no vídeo certinho, o nome dele, para vocês procurarem os livros também que falam sobre a existência de Cristo. E a gente tem que entender que o amor de Jesus por nós não depende de quem nós somos, mas sim de quem Jesus é. A gente tem que entender que a gente baseia a nossa fé por tudo aquilo que Jesus fez por nós, quem Ele é. Ele morreu na cruz por nós. E Deus se revela pela Bíblia e pelas coisas criadas. Então, a partir daquilo que nós vemos, que nós contemplamos na natureza, nós sabemos que foi criado por Deus. Então, também, outras coisas que a gente vai ver aqui é que Deus, ele é atemporal, ou seja, ele está acima da eternidade. Então, vamos ver aqui qual a diferença de atemporal e eterno. Então, atemporal significa estar fora do tempo, não se prende ao tempo, né? Às vezes você já deve ter escutado, essa música é atemporal, essa música nunca sai de moda. É porque significa que está fora do tempo. Não importa quanto tempo se passa, não importa a dimensão do tempo, sempre vai existir, sempre vai estar lá, sabe? Sempre vai fazer sentido. Então, Deus, ele é atemporal, mas a gente precisa entender que atemporal é diferente de eterno. E eterno significa que está submetido ao tempo, né? Então, a gente precisa entender. Às vezes a gente fala, né? Deus é eterno, Deus está na eternidade. Mas, na verdade, Deus está acima da eternidade. Porque Ele criou o tempo. Ele criou o tempo, Ele criou o espaço. Então, a gente precisa entender isso. Deus está acima da eternidade ainda. Então, pensa só, na magnitude, na grandeza de Deus. Ele está acima da eternidade. E a gente precisa entender também outro aspecto, né? Nós só contamos nossos dias porque o universo teve uma origem. Então, se o universo sempre existisse, se, como falam, né, que o universo sempre existiu, ele não teria, a gente não teria como contar os dias, porque se ele sempre existiu, como que você vai começar a contar? Você começa a contar a partir de um ponto. A gente começa a contar os numerais a partir do zero. 0, 1, 2, 3. Então, da mesma forma, o universo ele teve que ter uma origem. Para começarmos a contar os dias, precisa ter uma origem, precisa ter um ponto de início, né? E aqui também outro ponto que eu quero destacar com vocês é as diferenças do porquê as pessoas optam pelo ateísmo. Então aqui a gente tem ateu por questões intelectuais, que acha que o cristianismo não traz explicações razoáveis. Temos o ateu por questões morais, acha que o cristianismo não é bom para ele, porque o cristianismo não permite que ele faça o que quer. Então, tem várias questões do porquê as pessoas optam pelo ateísmo.
E tem também um outro tipo que é o ateu, que ele opta pelo ateísmo por conta de frustrações que ele teve durante a vida, né? Então, em algum determinado momento ele tinha uma fé, ele acreditava em Deus, e aí, por algo que não aconteceu, por receber um não de Deus ou por uma frustração com pessoas que acreditavam em Deus, essa pessoa acaba deixando de acreditar por aquilo, porque começa a ver Deus como ruim, como negativo, como algo que só vai ferir, né? E falando sobre isso, eu queria também deixar um filme aqui, uma dica de filme, que fala muito sobre a questão da fé, que é o Deus Não Está Morto, né? Esse filme é maravilhoso, eu já assisti ele mais de uma vez, então uma indicação aqui para você que quer saber mais sobre a fé, reforçar a sua fé. Esse filme é maravilhoso e ele tem três dele, né? Tem o Deus Não Está Morto 1, que conta a história de um rapaz que vai para a universidade e enfrenta ali debates com o professor sobre a fé. Tem o 2 e tem o 3. Então cada um conta a história de uma pessoa diferente, mas que tem que estar ali lutando pela fé, pela defesa da fé. Então, é a indicação aí para você que quer estudar mais sobre o tema. O contrário de crer no Deus verdadeiro é ser idólatra, né? Porque a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem. Então, muitas vezes as pessoas falam, não acredito em Deus, mas aí elas idolatram outras coisas, né? Elas adoram outras coisas. E tudo aquilo que não seja Deus, nós consideramos como idolatria, né? Tem pessoas que preferem adorar imagens, adorar outras coisas. Então isso acaba sendo algo visto como idolatria. E também talvez você esteja se questionando, se é para a gente acreditar em Deus, num único Deus, por que então que a gente tem o livre-arbítrio? Por que Deus permite que a gente tenha o livre-arbítrio se é para a gente acreditar só nele, se o certo é acreditar só nele? Com certeza você já fez essa pergunta. Eu sei que esse vídeo é um vídeo polêmico, mas estamos aqui para aprender juntos. Então, assim, Deus deixou o livre-arbítrio por conta do amor. Ontem no culto a gente viu a ministração do nosso pastor presidente e foi sobre o amor. E ele falou que hoje, né, está surgindo tantas dúvidas sobre a questão da fé, a igreja acaba se perdendo porque está esquecendo do amor. E a gente tem que entender que o pilar do evangelho, a base do evangelho sempre foi o amor. E muitas vezes as pessoas estão se perdendo porque estão preferindo a razão, a verdade, estão preferindo se encaixar ali em tantos termos difíceis de teologia, em tantos estudos tão aprofundados, elaborados, muito requintados, e estão esquecendo do principal objetivo do Evangelho, que é demonstrar o amor de Cristo pelas pessoas, resgatar almas. O estudo é sim importante, igual a gente está vendo aqui, que a gente tem que estudar a fundo para saber como defender nossa fé, como defender Cristo, porque amamos a Cristo. Mas a gente não pode deixar que os estudos, que a letra venha matar o nosso espírito, venha matar nossa alma, venha ocupar o lugar do amor de Cristo em nós, do amor que Cristo colocou em nós para transbordar sobre outras pessoas, né? Então, o livre-arbítrio, por que Deus nos deixa livre para escolher o que a gente quer crer? Porque Ele nos ama. E o amor, ele é livre, né? O amor nos deixa livre. Então, você já pode ter se deparado com o termo tóxico, relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico é onde você não pode escolher, você não pode ter suas opiniões, você não pode ir aonde você quer, você não pode conversar sobre coisas que você acha legal, você só tem que pensar sobre o que a pessoa quer que você pense. Isso é um relacionamento tóxico. Mas Deus não é tóxico. Deus nos deixa livre para fazermos nossas escolhas. Só que a gente tem que entender que para cada escolha existe uma consequência. Se você escolher não acreditar em Deus, você é livre para fazer isso, né?
Vai ter pessoas que vão te aconselhar, vai ter pessoas que vão falar com você, mas se dentro do seu coração você se sente bem de acreditar em outras coisas, é por sua conta. Só que para cada escolha tem uma consequência. Você escolher não acreditar em Deus, lá no final vai ter o julgamento final e vamos saber qual será a consequência da sua escolha. Então, assim, Deus nos deixa livre porque Ele não é tóxico. Deus é amor, Deus é um Deus justo e Deus é um Deus de amor. Então, o livre-arbítrio é pressuposto do amor de Deus por nós. Se Deus nos criasse sem o livre-arbítrio, nós não seríamos pessoas maduras, né? Então, tipo assim, não faria sentido a gente estar nesse mundo. Porque se a gente não tem o livre-arbítrio para escolher, então, tipo assim, a gente vai fazer as coisas, né? Tipo, ah, beleza, então não faz sentido ter um céu e um inferno, já que a gente não tem o livre-arbítrio para escolher, entende? Porque se você não tem o direito de escolha, então não faz sentido ter céu e inferno. Entende? Porque então as suas escolhas não têm consequência, porque você não tem escolha, entendeu? Então por isso o livre-arbítrio, e aí que a gente vai vendo que cada coisinha vai se encaixando. Então para continuar, eu também queria compartilhar com vocês um verso que quando você se sentir incapaz de poder defender a sua fé, quando você se sentir em dúvida sobre a sua fé, lembre-se do que está escrito em Josué capítulo 1, no verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em outras traduções da Bíblia, essa parte aparece como seja forte e corajoso. Então, você com certeza já deve se deparado nas redes sociais com essa frase. Então, quando você se sentir incapaz, se sentir com medo de defender sua fé, com dúvidas, lembre do que Deus te falou. Seja forte e corajoso. Porque Cristo nos amou, Cristo deu a vida por nós e Deus entregou o único filho dele por amor a nós. Então, até algo que o meu esposo fala nas ministrações dele é que muitas vezes a gente fala, nossa, Deus é radical, né? Porque Deus é um Deus justo, Deus condena o pecado, Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Isso a gente precisa entender. E Deus é sim um Deus radical, porque ele entregou o único filho dele, o unigênito dele, para nos salvar, por amor a todas as pessoas desse mundo. Então, a gente precisa entender isso também. Então, por isso que a gente tem que defender a nossa fé. A gente tem que buscar formas de defender a nossa fé. Mas você também deve estar se perguntando, como que surgiu esses embates? Como que surgiu esses conflitos de opiniões e por que eles existem? Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás na história, né? Vamos falar sobre o antropocentrismo e o teocentrismo. Então, vamos lá. Por volta dos séculos XV e XVI, aproximadamente, surgiu o antropocentrismo. E a gente vê o antropocentrismo representado sempre nos livros de histórias, quando a gente vai pesquisar, com o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. Então, essa corrente de pensamento, ela vem a partir de muitos filósofos, de muitos estudiosos, colocando o homem como centro de tudo que deve ser estudado. Por quê? Porque antes disso tudo, a igreja que governava, a igreja era a principal forma de governo, né? Então, hoje a gente tem presidente, hoje a gente tem a república, antes a gente tinha os reis, e também a gente tinha antes a igreja como governante do país, de uma região, né? A igreja era o principal governante e as pessoas seguiam tudo, as leis, a forma de conduzir as regiões, as cidades, de governar, como seguindo as coisas da Bíblia, seguindo Deus como governante. Então não tinha separação de Estado e igreja. Não tinha essa separação. Estado e igreja, eles eram unidos, né? E aí o que aconteceu? Com as mudanças de pensamento,
o surgimento de muitos filósofos, muitos estudiosos, a grande evolução da ciência começou então a romper essa questão de tipo, não precisamos mais ter um teocentrismo, precisamos acabar com o teocentrismo e colocar o homem no centro e seguir as correntes de pensamento do antropocentrismo. Então, a partir disso muitas coisas foram mudando. Então, antes a gente via muitas pinturas, né? Pessoas retratando a divindade, sempre a religiosidade através das pinturas, a arte, né, muito envolvida as questões religiosas, e depois isso foi mudando, foi tendo uma valorização do corpo, do homem em si, né, das questões mais envolvidas com o homem. Então, aqui só para a gente entender a etimologia das palavras também, né? Então, do grego, né? Teocentrismo, do grego, theos significa Deus e kenton, centro. Teocentrismo, que significa a corrente de pensamento voltada para Deus, né? Sempre Deus ali como centro. E antropocentrismo, né? Do grego anthropos, significa humano, e kenton, centro. Então, antropocentrismo é o homem no centro de tudo. E desde então, né, essas questões foram acontecendo, Deus foi deixado de ser o centro e o homem, então, se tornou a ser o centro do estudo, a ser o centro dos governos, de tudo, né? O homem passou a ser retratado como a figura mais importante do que Deus. Então, essas duas correntes de pensamento antagônicas, né? O antropocentrismo e o teocentrismo. Então, o antropocentrismo, como eu falei, ele reuniu muitos filósofos, muitos estudiosos, muitos artistas. E um dos filósofos que mais se destacou assim nessa época foi Nietzsche, porque ele fala sobre Deus estar morto. Mas o que ele quis dizer com isso, né? E até foi por isso que surgiu o filme Deus Não Está Morto. Eles pegaram essa parte para falar que não, Deus não está morto, ainda acreditamos. Porque Nietzsche disse que Deus estava morto, que Deus está morto segundo o pensamento dele, porque as pessoas pararam de acreditar, né? Com o surgimento, o desenvolvimento do antropocentrismo, as pessoas deixaram de acreditar em Deus. Elas deixaram de colocar Deus como centro e passaram a acreditar em outras coisas. Então, por isso que ele fala dessa forma pesada, mas questionando. Olha, para essas pessoas, Deus está morto, porque elas deixaram de acreditar. Então, a gente tem que entender tudo isso para a gente poder ter argumentos e entender que não, Deus não está morto. Deus sempre existiu, Deus é. E a gente tem que mostrar para essas pessoas o que a gente acredita, né? E claro, elas têm o livre-arbítrio de poder acreditar no que quiserem, mas nós, como cristãos, temos o papel de falar que sim, Deus está vivo. Então, assim, a gente tem que entender tudo que eu tô falando aqui, gente, sobre a fé, sobre essas questões. Tô querendo explicar para vocês por que que existem tantos conflitos, né, de ideias, por que que as pessoas às vezes preferem o ateísmo, por que de tantas coisas que a gente questiona, por quê, por quê, por quê? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que, tipo assim, a ciência ela é importante sim, né? Através da ciência a gente conseguiu muitas coisas, né? Se não fosse através da ciência, a gente não teria o som nas nossas igrejas, microfone, telão, a gente não teria o uso da tecnologia para poder cuidar da nossa igreja, né? A gente não teria playback, por exemplo, a gente não teria como traduzir a Bíblia em maior escala se não fosse a tecnologia, se não fosse a ciência. Então, eu não estou dizendo aqui que a ciência não é importante, tá? A ciência é muito importante. Tem sim que fazer faculdade, tem sim que estudar, se profissionalizar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a ciência não pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, entende? A gente conseguir equilibrar, né? Tudo tem um equilíbrio. Mas o que aconteceu foi que a sociedade foi para extremos, né? Então, não, agora a gente não acredita mais em Deus, agora
Tudo o homem no centro, o homem isso, o homem aquilo. Vamos supervalorizar o homem e deixar Deus de lado. Então, a gente, enquanto cristãos, a gente tem o papel, né, de fazer isso, de explicar para as pessoas sobre Deus, de falar para as pessoas sobre Deus, sobre Jesus, usar todos os nossos recursos para falar sobre Deus. Porque quando a pessoa se prende muito à ciência, ela se prende muito a essa questão de não acreditar em Deus, ela acaba se frustrando, uma frustração atrás da outra. E Deus é amor, Deus vem para nos curar, para nos restaurar, né? Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Quando você deixa de acreditar que existe um Deus que cuida de tudo, que está no controle de tudo, você está acabando, você está sem luz, você está no mundo de trevas, de solidão, de tristeza. Porque tudo que você passar de frustração, de tristeza, se você não acredita em Deus, você fala: minha situação não vai mudar. Não tem como, não acredito. Você vai procurar artifícios, vai procurar recursos na ciência, mas como a ciência é racional demais, então não tem como a ciência mudar a sua realidade, entende? A ciência vai mudar a sua realidade em questões práticas ali, em questões como, por exemplo, não consigo, minha comida tá fria, vou esquentar no micro-ondas. Mas como você faz isso com uma questão que é subjetiva, por exemplo, sabe? Como que você faz isso com questões que você não consegue, são tão internas, tão subjetivas, que nem sempre a ciência vai conseguir resolver. E você pode até me questionar: tem terapia para isso, tem psicólogo para isso. Realmente, vocês sabem que eu não sou contra a terapia nem a psicologia, inclusive eu faço terapia. Mas tem questões que, se você não tiver atrelado à espiritualidade, porque a espiritualidade ela tá muito ligada com a sua personalidade, o seu íntimo, sabe? Tem um lugar no seu coração que somente Jesus pode ocupar. Você pode tentar ocupar com estudos, com outras coisas, mas nunca vai ser preenchido totalmente, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Então, nesse vídeo de hoje, eu espero ter respondido a pergunta, mas trazer também um pouco de clareza sobre esses assuntos e incentivar vocês a procurarem estudar mais e procurarem defender a nossa fé. Por que Deus? Porque Deus tem que ser a nossa prioridade, sabe? E para ajudar nisso, eu queria deixar aqui para vocês também outro trecho, né, que fala sobre a fé, e gostaria que vocês acompanhassem junto comigo para reforçar mais essa questão da fé no coração de vocês. Então vamos lá para Hebreus 11. Então aqui em Hebreus capítulo 11 nós temos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aqui, para terminar, porque todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, crer, né? Muita gente fala, preciso ver para crer. Não, crer de verdade é você acreditar sem ver com os seus olhos naturais, mas você ver com os seus olhos espirituais. Então, a fé é uma coisa assim, é muito particular, entende? Eu não consigo descrever para vocês a fé, mas é você acreditar, é você sentir Deus, sabe? Você tem que passar por uma experiência com Deus para você poder entender verdadeiramente. E se você quer ter isso, ore. Ore e peça a Deus. Fala assim, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero entender o que é ter fé. Me ensina a ter fé. Porque a fé, ela vem de Deus, não vem de nós. Deus nos presenteia com a fé. Entende? E também eu quero compartilhar com vocês um canal que eu pesquisando, né, para fazer esse vídeo, eu achei um canal, ele é um canal novo, acho que ainda só tem 2 vídeos. O nome do canal é o Apologeta, e ele fez um vídeo explicando essas questões, trazendo provas de por que acreditar em Deus. Então ele fala do Big Bang, ele fala sobre questões do universo. É um vídeo muito interessante, eu vou deixar para vocês também. Vou tentar deixar na descrição aqui para vocês, porque como o canal é novo, às vezes o YouTube não deixa de deixar alguns links, tá? Mas eu vou tentar deixar para vocês o link, para vocês estarem dando uma olhada no vídeo, entenderem melhor essa questão de provas da existência de Deus e tudo mais, por que acreditar em Deus. E eu também vou deixar o Instagram de um dos pastores que foram na 6ª conferência apologética, né, da nossa igreja, e que falou também sobre por que devemos acreditar em Deus, que é o pastor Tassos Licurgo. Então, nos vídeos do Instagram dele, ele explica muito sobre isso, trazendo trechos da Bíblia que comprovam. Ele estuda muito sobre isso, então eu compartilho aqui com vocês também. E para fechar o vídeo, né, que já ficou bem grande, eu queria também trazer uma reflexão para vocês. Porque muitas vezes a gente deixa de acreditar em Deus porque a gente fala assim, ai, Deus não deixa eu fazer tudo que eu quero. Ai, porque a nossa carne muitas vezes quer ficar no mundo da prostituição, a carne quer beber, a carne quer usar, né, coisas ilícitas, entorpecentes ali, bebidas alcoólicas. A carne quer desfrutar dos prazeres desse mundo e isso não agrada a Deus. Mas a gente tem que entender que Deus é Pai. E um pai, ele se preocupa com o filho. Todo pai que se preze, que ame o filho de verdade, ele vai corrigir seus filhos. Então, quando a gente tem que entender que quando Deus fala não, é para nos proteger, é para nos corrigir, é porque ele nos ama. Então, quando Deus fala não bebe, é porque ele não quer que você perca o domínio da sua mente e faça coisas que você vai se arrepender depois. E às vezes, quando você perde o domínio da sua mente, você acaba fazendo coisas que não podem ser desfeitas. Quantas histórias de pessoas que estavam super alcoolizadas que nós vemos, que tirou a vida de outras pessoas, que fez coisas assim totalmente horríveis. Então, Deus, como um pai que nos ama, ele fala: não faz isso porque eu sei que isso vai te fazer mal, isso vai te trazer consequências. Não use entorpecentes, coisas ilícitas, substâncias ilícitas, porque você vai ser preso. Você pode sofrer consequências ruins por causa disso. Então é a gente olhar por essa perspectiva de que Deus fala que não é pra gente fazer tais coisas porque vai prejudicar a nossa saúde, vai nos fazer perder relacionamentos com pessoas que são importantes para nós e pode até tirar a vida de pessoas. Então eu deixo essa reflexão, finalizo o vídeo. Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta. Deixem seus comentários sobre os vídeos. Se inscreva no canal se você é novo aqui. Curta esse vídeo e comente sobre outros temas que vocês gostariam de ver, porque isso ajuda muito e fortalece o canal a crescer. Deus abençoe e até o próximo vídeo.